Bom dia, presidente, vereadores, também nosso público presente, servidores da prefeitura, imprensa. Quero iniciar falando para a população que essa semana esteve em Campo Novo a equipe de auditoria do Ministério da Integração, via Secretaria do Centro-Oeste, a SUDECO, ainda dando sequência àquela questão da fiscalização das obras do Jardim das Palmeiras, de drenagem e também de pavimentação. Fiquei até surpreso, achando que já tinha sanado bastante irregularidades daquela obra. Mas o que eu ouvi de parte da equipe é que a coisa não está muito boa lá. Eles foram muito criteriosos, inclusive exigiram a abertura de todas as bocas de lobo, vai ter que haver vários consertos, vai ter que haver limpeza geral naquela tubulação, para que ela pelo menos funcione minimamente. Então, esse requerimento nosso, que foi aprovado aqui na Câmara hoje, para a SUDECO, pedindo cópia desse relatório, é para que a Câmara tome ciência do que realmente foi encontrado lá, depois de executado a drenagem. Então, muito diferente da primeira vistoria do Ministério da Integração, que praticamente o cara vistoriou a obra de dentro do veículo, nem sujou o sapato para olhar em que situação que estava a obra. Esse foi um dos maiores motivos que eu fiz a denúncia, porque o cara vem de Brasília aqui para fazer uma auditoria, uma vistoria numa obra, sem sequer olhar o que foi construído praticamente. Então, sabendo inclusive dos indícios de irregularidade que tinha, apontado por nós inclusive. Agora, essa equipe ela foi bem minuciosa e criteriosa, e eu quero tomar posse também desse relatório para que a Câmara tenha conhecimento em que pé que se encontra aquela obra. E tendo em vista que tem mais recursos, inclusive, daquela leva ainda de recursos, para ser executado o asfalto. Se não houver essas irregularidades, de repente esse asfalto já estaria pronto. Agora, o maior argumento deles é que quem falhou principalmente nesse processo foi a prefeitura, porque era o gestor do dinheiro e o fiscal da obra. O primeiro fiscal da obra é a prefeitura. Então, quando alguém vem de Brasília para olhar o que está feito, ele vem para confirmar o que está feito, mas quem deveria ter acompanhado passo a passo é o engenheiro da prefeitura. Isso ficou bem claro. E vai ser responsabilizada a prefeitura por isso, por não ter feito esse passo a passo. E aí, presidente da Câmara, mais uma vez eu reforço e peço, se pudermos contratar o engenheiro da Câmara para tentar pelo menos minimizar essas questões nessas obras que estão acontecendo agora, por exemplo, da Minas Gerais. Foi eu lá, vereador Milton, acho que outros demais vereadores estiveram lá também. É grosseiro e é notório, visível, alguns erros que vêm acontecendo naquela obra. Ainda bem que o Jair, o próprio topógrafo, entenderam que tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Agora, não tinha um profissional responsável acompanhando a obra. O engenheiro que estava lá falou que não tinha condição dele fazer aquele trabalho sem ter o profissional acompanhando a obra, porque ele chegava ali e dava orientação, mas não tinha quem dava sequência. Então, o desmando e o descaso continua pior do que era nas nossas próprias obras, que nós mesmos estamos executando do município. Então, gente, em 2 mandatos, se nós não conseguirmos evoluir e aprender com os erros, é brincar com o dinheiro público. Porque uma obra tão simples daquela ali, não conseguir fazer dentro de uma ordem que obedeça às questões técnicas, que é visível os erros. Agora, para tudo existem os profissionais. Existe o motorista da prefeitura, o motorista do coletivo, o cara da pá carregadeira ou da patrola. Agora, na hora de executar uma obra na engenharia, não põe profissional. Você não pode pôr um professor para dirigir um ônibus. Agora, para executar uma obra, você pode contratar diarista e deixar eles lá sozinhos.
que não tem mais como consertar depois. Então eu vejo que ainda continua a brincadeira quando se fala em execução de obra. Concede parte, vereador? Pois não, Vitor. Inclusive, como tivemos na obra, cobramos sobre as bocas de lobo, que estava fora do tamanho, e também rapidamente foi colocado terra lá e não foi feito esses reparos, né, vereador? Então, com certeza, mais para frente vai dar os mesmos problemas que está dando hoje lá na Palmeira. E os reparos não foram feitos. Foram aterrados, hoje já se encontra lá fazendo a pavimentação, dando segmento na galeria. Daí o que vai restar para nós? Como nós não tivemos um acompanhamento, não tem como você afirmar tecnicamente que estava errado e parar a obra para consertar, nós tem que pegar e fazer um relatório para o Tribunal de Contas, que é hoje quem pode fazer alguma coisa por nós, ir lá e pedir para o auditor vir aqui olhar a obra, como que o dinheiro público foi gasto. E daí, se tiver feito o asfalto, de repente vai ter que quebrar de novo e fazer de novo. Por quê? No momento que nós pedimos, mais uma vez não ouviram. E continuam brincando com a nossa cara. Aí diria o seguinte: vai olhar os meio-fios, como foi iniciado lá nas Palmeiras. Se não fosse nós, vereadores, ir lá e falar para o cara, isso aqui não está certo, continuaria do jeito que estava. Os caras tendo que pincelar com nata de cimento o meio-fio para tampar os defeitos. Mas e os defeitos que ficam por dentro, que ninguém enxerga e não é tampado? Se o concreto fica poroso e ele não tem resistência quando o veículo encosta nele, porque sempre acaba encostando, vai quebrar. Futuramente está um monte de meio-fio quebrado, como já tem ali nas Palmeiras alguns trechos, que ninguém vai vir consertar. Porque aqui em Campo Novo tem-se a cultura de não exigir o que estabelece no Código Civil, de notificar a empresa durante os 5 anos da garantia da obra. Porque o Código Civil hoje garante a qualquer um que for contratar uma obra que a empresa é responsável por 5 anos. Mas não, a prefeitura vai e conserta os erros quando conserta, para cobrir falha da empresa que veio aqui de fora e fez a cagada. Então, inclusive o empresário lá acabou retirando uma parte dos meio-fios que não estavam de acordo, a pedido inclusive dos vereadores, e vai refazer uma parte. Mas isso não era função nossa, de engenharia, era da prefeitura de fazer, com o seu profissional. Ainda falando em meio-fios, o pessoal do bairro Alvorada tem cobrado muito essa questão dos meio-fios, porque já tem mais de ano que foi feito o asfalto ali, e tem vários trechos ali sem meio-fios, né? Teria que cobrar da prefeitura, de repente chamar uma reunião, os vereadores chamar uma reunião com a prefeitura, para ver se inicia e aproveita esse período de seca, para executar o meio-fio aqui do bairro Alvorada, que ontem, inclusive, recebi uma cobrança sobre isso. Então, antes que entre o novo período chuvoso, porque todo mundo sabe, naquela margem do asfalto, onde não tem o meio-fio, também não tem o concreto que dá o acabamento. E isso não veda aquela margem do asfalto, e acaba infiltrando água, e mais cedo ou mais tarde vai acabar estragando o asfalto. Também, conforme o vereador Japinha falou, e já é uma questão antiga, e acho que nós podíamos puxar também um entendimento aqui, que quando você vai desmanchar algo que a população está usando, às vezes até sem ouvir a população, porque eu sempre penso assim, se você vai retirar algo que a população está usando e isso vai impactar para a população, primeiro discuta com eles, que é quem paga o nosso salário e quem mantém a máquina funcionando, que é quem tem o direito de exigir e de usar o bem público. Agora não, primeiro desmancha, para depois saber se vai fazer. Há quantos anos eu fiz uma indicação aqui, eu acho que deve ter outras, de outros vereadores, para mudar o local do autódromo, aliás, do motocross, para um lugar mais adequado, e que pudesse, inclusive, fazer uma pista de moto velocidade para outras categorias poder participar. E aí, vereador Japinha, eles poderiam muito bem, que agora é um período de seca, ir lá estudar um local, ter feito a nova pista, tudo de acordo dentro das normas, né? Inclusive com acompanhamento da federação, que pode auxiliar, tem associação aqui. Não, primeiro eles vão lá e desmancham,
para depois gerar o problema. Inclusive, isso foi discutido aqui dentro dessa casa, com mais de 30 pilotos, para esse novo espaço, inclusive, e nada foi feito, na verdade. Inclusive, na época, o vereador Milton era do desenvolvimento urbano da prefeitura, foi até vistorial local, mas não foi autorizado a fazer. Então, é uma questão de decisão, atitude, porque o custo é muito baixo. É uma questão de tomar iniciativa e fazer. E me dizer que agora não tem condição de fazer porque está atendendo as estradas de fazenda, que sempre foi o argumento, isso é conversa boi dormir. Então é uma questão de atitude e decisão de fazer. Então concordo com a sua fala e acho que nós temos que, inclusive, também chamar essa discussão aqui para a Câmara. E dizer que nós estamos no aguardo, inclusive da presidência da Câmara, para que nós possamos nomear a comissão de investigação da CPI para continuar os trabalhos. Muita gente pode pensar assim, instituiu, mas está parado, não está fazendo nada. Nós estamos aguardando a instituição dela, né, que para a população entender, os partidos que têm mais de um membro podem pedir a proporcionalidade partidária e garantir seu membro dentro da comissão. Se não houver essa cota por vereador, pode ser feito os blocos partidários. Se não houver entendimento, o presidente pode nomear a comissão. Então, nós estudamos bastante esse passo a passo, para não haver nenhuma injustiça e nenhuma irregularidade na nomeação da comissão. Mas sem essa nomeação e essa instituição, não tem como a comissão dar sequência aos trabalhos. Então, nós estamos aqui no aguardo, por parte dos vereadores da presidência, para fazer essa nomeação, para que nós possamos aí dar os primeiros passos na investigação que a CPI vai trabalhar. Também acredito que nos próximos dias, ou na próxima sessão, haja a proposta de uma nova CPI, para mais 2 obras, pelo menos, para ser investigada. Obra, inclusive, que teve aditivo, praticamente no início da execução da obra, e que, não diferente dessa, uma que foi instituída agora, há fortes indícios de irregularidades. Então, acredito que nós não podemos deixar passar esse momento, essa questão de fazer as cobranças e mostrar para a sociedade o porquê que a Câmara existe, né? Eu acredito que o trabalho do vereador, ele primordialmente, ele é fiscalizar, ele também tem a função de legislar, propor, aprovar ou revogar leis e resoluções, fazer o trabalho político de buscar apoiar para que o município se desenvolva, mas, sobretudo, fiscalizar a execução dos dinheiros públicos. E nós, diga-se de passagem, estamos muito aquém da necessidade e do nosso dever. Um abraço a todos e muito obrigado.